Bom dia, minha Paraíba. Eu serei breve. Quero falar um pouquinho do nosso Brasil. Um país fantástico, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com 26 estados. O menor estado está no Nordeste, é Sergipe. Mas Sergipe é maior que o Estado de Israel. Eu costumo dizer, olha o que Israel não tem e veja o que ele é. Olha o que nós temos e veja o que nós não somos. Há uma coisa que inacreditável. Fiquei 15 anos no Exército Brasileiro. Saí como capitão, me elegendo vereador lá pelo Rio de Janeiro. Depois fui para o Congresso Nacional. Fiquei 28 anos dentro da Câmara. E passei lá bons e maus momentos, como todos os políticos passam. Respondi 2 dezenas de processos de cassação. Nenhum por corrupção. Tudo por defender os interesses da nossa pátria. Nós temos aqui, como disse, uma extensão territorial enorme. Temos uma biodiversidade que ninguém no mundo tem. Temos reservas minerais, onde encontramos tudo o que existe na tabela periódica aqui em nosso território. Temos água potável. Temos terras férteis, riquezas naturais. E passei esse tempo todo dentro do parlamento. Como mudar isso daí? Muita gente tem boas ideias, em especial em época de eleições. E depois tudo muda. Quis o destino que eu resolvesse, no final de 2014, disputar a presidência. Não tinha partido, não tinha tempo de televisão, fundo partidário, não tinha grandes grupos para apoiar, mas resolvi, no final de 2014, andar pelo Brasil. Fui encontrando amigos, como o Monique Lorenzoni, o Cabo Gilberto, o Tércio Arnaud, que é aqui da Paraíba, e essas pessoas foram se somando. Andava sozinho muitas vezes pelo Brasil. Mas tinha um sonho, tinha uma vontade de mudar essa pátria nossa. Fomos crescendo. Cada vez que visitava uma cidade, era recebido por uma multidão nos aeroportos. A imprensa nada noticiava. Mas a gente sabia de que lado cada um de nós estávamos. Eu queria a liberdade do meu país. Isso foi acontecendo. Tivemos o 6 de setembro, quando o outro lado viu que não tinha mais como nos derrotar, tentaram me executar. Achava que com isso eu ia desistir. Eu ia aceitar alguma proposta para ter uma boa desculpa e ir para casa. Eu estava pensando no futuro de uma pessoa muito especial. Ou de 2 pessoas. Uma que eu conhecia. A Laura, minha filha, que acabou de fazer no dia do médico, dia do Queiroga, 11 anos. E a outra, conheci agora, a Ellen. É por essas pessoas que nós nos empenhamos, lutamos. Foi fácil chegar? Não. Sobreviver? Também não. Devo aos médicos, mas em primeiro lugar a Deus pela minha vida. Minha filha completou 11 anos não sendo órfã. Depois da eleição, preste atenção, pessoal, que é muito importante. Formar um ministério.
É como formar um secretariado no município ou no estado. As pressões, os grupos de sempre, quer que os seus preencham esses locais. Pessoas já manjadas na política, conhecidas, envolvidas em escândalos. É o famoso apoio parlamentar. É a base parlamentar. Resolvi não trair a minha consciência, muito menos a vocês. Escolhi os 22 ministros naquele momento. Hoje são 23. Pessoas que têm um compromisso, pessoas que têm conhecimento, que têm vergonha na cara e que quer pensar na sua pátria. Compare os meus ministros com os ministros de governos outros que me antecederam, em especial o do PT. A maioria já foi para a cadeia. Grande parte responde processos o mais variados possíveis. E tem gente que quer que esses ladrões voltem a comandar o Brasil. Por que eu sou atacado 24 horas por dia? Onde eu errei? Relatório da CPI comandada por Renan Calheiros. Não, não chame o Renan de vagabundo, não. Vagabundo é elogio para ele. Não há maracutaia lá para o Brasília que não esteja o nome do Renan envolvido. E olhem, meus senhores, esteve lá na frente do Senado por 2 anos o senador Davi Alcolumbre. E quem disputou as eleições com ele para a presidência em 2019? Renan Calheiros. Imagine o Renan Calheiros presidente do Senado. Que desgraça estaria o Brasil, dado ao que ele ia exigir para aprovar qualquer coisa naquela casa. Porque ele é o dono da pauta. Temos a maioria dos senadores pessoas de bem. Mas não adianta você ter boa tropa se o comandante não corresponde. Como a gente sempre diz no meio militar, o comandante é o espelho da tropa. Então, com o Davi Alcolumbre, não tive problemas no Senado. Quase tudo que nós precisamos, aprovamos lá. Eu agradeço ao Davi por esses 2 anos que ele esteve à frente do Senado. Caso contrário, seria Renan Calheiros. Apesar de ser nordestino, nunca fez nada nem pelo seu estado de Alagoas. Quem dirá pelo Brasil. Formamos então o nosso ministério. Começamos muito bem, mas lamentavelmente, no início de 2020 começou a pandemia. Não foi fácil enfrentá-la. Algo desconhecido até hoje. Muita gente não sabe o que fazer ainda. E nós jogamos onde isso aí? Jogamos acreditando no Conselho Federal de Medicina, a autonomia do médico. O médico, ao encontrar uma pessoa contaminada e não tendo algo cientificamente comprovado para administrar, ele tem a liberdade daquele tal de registro off-label, fora da bula, dá algo para o seu paciente. Eu joguei nisso, na liberdade do médico. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu peço que alguém, por favor, filme aqui a plateia aqui. Alguém filma eu, cara. Filma a plateia aqui. Quero fazer uma pergunta a vocês do fundo do coração. É muito importante a resposta sincera de vocês. Por favor, eu peço que levante a mão. Quem foi contaminado pela Covid aqui? Baixa o braço, por favor. Agora, pera, por favor. Quem tomou ivermectina ou hidroxicloroquina? Muito obrigado. Se nós colocarmos essas palavras nas mídias sociais, nossa, derruba a nossa página. Por que essa perseguição? Por que não dar chance ao médico, na ponta da linha, nos atender, nos receitar algo? Eu também fui acometido, tomei hidroxicloroquina. No dia seguinte estava bom.
Será porque é barato? Se fosse um outro de 3, 4, 5 mil, 10 mil reais da caixa, sem problema? Ainda continua a interrogação o tratamento. Vocês lembram do meu primeiro ministro da Saúde, Henrique Mandetta? Lembram o que ele dizia, o que tinha que fazer? O que você tinha que fazer caso fosse contaminado? Ficar em casa até sentir falta de ar. Eu estou vendo aqui do meu lado um bombeiro. Eu sou mergulhador profissional e fiz o curso de mergulho autônomo no grupamento de busca e salvamento no Rio de Janeiro. 14 alunos, eu fui o primeiro lugar. E não é na caneta não, na caneta Bic. É na prática. Nós sabemos, se ele for mergulhador sabe disso, se tiver numa rápida missão a 20, 30 metros, é rápida tendo em vista o envenenamento por nitrogênio, se ele, depois que fizer força para aspirar o ar, se fizer força para respirar a segunda, terceira vez e não subir, ele vai morrer afogado. Assim é esse vírus. Você não pode esperar sentir falta de ar para buscar o tratamento. Você tem que imediatamente procurar o médico. Em comum acordo, o médico vai dizer para você, não tem um remédio específico, mas tem esse. Você quer ou não? E eles decidem. Por que impedir o médico do tratamento precoce? Por que esse crime, essa covardia? Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que assumiu uma posição. Não fiquei por lá de lá. O mais cômodo, o mais fácil. Apoiando lockdowns, medidas restritivas, toque de recolher e deixando, a economia a gente vê depois. Estamos vivendo um momento difícil na economia. Sei do preço dos combustíveis, do preço do gás, do preço dos alimentos. Se compararmos com o resto do mundo, somos o país do que menos sofre com a economia pós-pandemia, ou ainda no final da pandemia. Que tomamos medidas. Nos acusa até hoje de não ter sensibilidade para atender os mais pobres. Nós gastamos com o auxílio emergencial do ano passado o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Como não buscamos atender os mais pobres? Como decidimos agora, já que está no final o auxílio emergencial, temos 16 milhões de pessoas no Bolsa Família, e o ticket médio do Bolsa Família está em R$ 192. Se o médio é 192, tem muita gente ganhando 40, 50, 60 reais. O que nós decidimos? Passar todos para, no mínimo, 400 reais. Isso tudo com responsabilidade. Ninguém está furando o teto, não. TV Globo. A TV Globo bateu duro em mim, dizendo que é uma responsabilidade passar para 400 reais. Eu queria ver a Miriam Leitão viver com 192 reais. Mas nós não devemos preocupar tanto com a imprensa, ou com a grande parte da imprensa. Algumas fazem um brilhante trabalho. A imprensa livre, séria e responsável, faz parte de um dos pilares da nossa democracia. Democracia essa, pessoal, tão ameaçada. Vocês sentiram na pele, o ano passado e também no começo desse ano, o que é ter um governador ou um prefeito que não tem qualquer amor ou responsabilidade com a liberdade. Estão vendo agora também a exigência por parte de alguns poucos governadores, eu espero que não aumente esse número, e de alguns poucos prefeitos, exigindo o passaporte vacinal. Nós temos aqui o nosso ministro da Saúde, que mesmo vacinado com a segunda dose, contraiu o Covid. Naquela missão nossa nos Estados Unidos, outras pessoas da minha comitiva que estavam vacinados, com a segunda dose inclusive, contraíram o vírus. É uma grande interrogação ainda, essa questão da Covid-19. O que nós fizemos?
Começou antes do Queiroga. Ofertamos a todos no Brasil a possibilidade de se vacinarem. E deixo bem claro, esse ofertamento não quer dizer que a vacina seja obrigatória. Nós jamais defenderemos a obrigatoriedade da vacina. Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade. Se fôssemos seguir exemplos de ex-presidentes que nos antecederam, imagine o que seria desse país. O que seria desse país? Ou uma coisa ou outra. Se especialistas de verdade, e não esse especialista da TV Globo, dizem que quem se contaminou tem mais anticorpos de quem tomou a vacina, por que tomar a vacina? Se eu resolver tomar lá na frente, eu tomo. Mas deixo bem claro, o meu governo e nenhum governador ou prefeito ofereceu a vacina para toda a população. A gente pede a Deus que ela seja eficiente, que ela realmente consiga atingir os seus objetivos. Que nós queremos ficar livres desse vírus para voltarmos rapidamente à normalidade. Dizer a vocês, quando se fala em combustíveis, que o pessoal reclama, e com razão. Mas, por favor, veja quem está metendo a mão no seu bolso. Se é o governo federal ou estadual. Não é possível. Desde quando assumi meu governo, o valor do imposto federal, conhecido como PIS, COFINS e CID, quer seja do diesel, da gasolina ou do álcool, tem se mantido com seu valor nominal inalterável. O mesmo valor de 2019 é cobrado até hoje. Agora, o ICMS é o mesmo percentual, mas em toda a variação de preço de combustível, na ponta da linha, esse novo valor é alterado e muito. Não é possível o ICMS incidir também em cima do imposto federal. Chama-se bitributação. Incidir em cima dos custos do frete, da margem de lucro do dono do posto. Isso é inadmissível. Entrei com uma ação no Supremo há mais de 3 meses. Lamentavelmente, o Supremo não decide. Aprovamos na Câmara com apoio do presidente Arthur Lira. Está no Senado. É um paliativo. É onde a Câmara pode chegar. Não nos atende ainda porque não faz justiça. Mas, caso o Senado venha aprovar, teremos uma redução de aproximadamente 7% no preço dos combustíveis. Tem uma velha passagem, né? Porque tudo que se fala da Bíblia é uma velha passagem, mas sempre atual. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Nós devemos conhecer, ver o que está acontecendo, para depois criticar. Que só assim nós podemos escolher o melhor para nós. Ninguém veio aqui falar de eleições. Ninguém veio falar de 22. Mas nós devemos nos preocupar. Porque, olha, senhores, não existe alegria maior de andar por todo esse Brasil e cada vez mais ver nas ruas, em reuniões, as cores verde e amarela prevalecendo. Cada vez mais temos deixado para trás o vermelho, que representa o ódio, a intriga, a divisão de classes, a corrupção e o atraso. Querer a volta desses que afundaram o Brasil em corrupção, em descumprimento de legislações, em desesperança, é querer o próprio fim. Não podemos admitir que esse povo queira isso. Existem milhares de pessoas melhores do que eu pelo Brasil. Com toda certeza, aqui existem dezenas de pessoas melhores do que eu. Mas quis o destino que eu fosse eleito presidente. E dadas as circunstâncias de como isso aconteceu, eu só posso entender uma coisa, que teve a mão de Deus nessa questão. Dizer que só Ele me tira de lá.
Não existe uma só acusação contra o nosso governo. Se um dia ocorrer, eu serei o primeiro a colaborar nas investigações, bem como o nosso ministro respectivo. Nós temos um compromisso com a verdade, com a honestidade. Quem podia esperar um dia? Temos um presidente e um governo que acredita em Deus, que respeita a Constituição e os seus militares, que defende a família tradicional e que deve lealdade ao seu povo. Não basta termos apenas bonitas palavras. Não nasci para ser orador. O militar sabe disso. O militar sabe que ele tem que cumprir a missão. Quem dialoga, quem conversa, é o pessoal do Itamaraty. Afinal de contas, muito bem preparados aqui no Brasil. Nós temos que cumprir a missão. E nós queremos o melhor para vocês. Essa obra que está aqui começou lá atrás com Dom Pedro. Passou por vários governos. Mas estava parada há muito tempo. Notícias tivemos aos montões de corrupção e desvio de recursos. Nós resolvemos. Juntei os ministros e falei, a nossa prioridade é concluir a obra. Até porque é mais barato. E essa obra concluída, ela acaba gerando benefício e riqueza. Obra parada gera apenas prejuízo. Estamos aqui hoje, inaugurando mais